O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Em primeiro lugar, Lula disse que o objetivo da Lava Jato era Lula. Falso, fake news. Lula foi uma consequência de uma grande investigação que atingiu mais de 500 pessoas acusadas criminalmente só em Curitiba, mais de 170 pessoas condenadas criminalmente só em Curitiba. Lula era uma dessas pessoas. E por que ele foi acusado e condenado? Porque havia grandes provas, grandes evidências fortíssimas de corrupção, de lavagem de dinheiro praticados diretamente por ele. Por isso que ele foi condenado por corrupção em 3 instâncias e depois absolvido no Supremo, do mesmo modo como o Supremo livrou corruptos ao longo da história em grandes investigações, do mesmo modo como grandes ações penais, operações contra a corrupção foram anuladas ao longo da história. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem acusou e condenou Lula não foi uma ou 2 ou 3 pessoas. Só na primeira instância no Ministério Público, 15 a 20, mais outro tanto de procuradores na segunda, mais outro tanto de procuradores na terceira. Foi um juiz em primeira instância, mais 3 desembargadores na segunda, mais 4 ministros na terceira. Essa teoria do Lula de que ele estava dentro de uma teoria conspiratória de um promotor, um juiz, isso é uma balela. É uma balela que não encontra qualquer eco na realidade. Basta juntar 1 mais 1 e somar 2, que você chega à conclusão límpida e clara para todos os brasileiros de que um grande corpo técnico de agentes públicos, com diferentes visões de mundos, analisou os fatos, as provas, a lei e entendeu que Lula deveria sim ser responsabilizado pelos crimes praticados, como 3 instâncias entenderam e como 3 instâncias condenaram no primeiro caso do sítio do caso Triplex e no segundo caso do sítio de Atibaia. Lembrando que não se tratava de um triplex e de um sítio, sim de corrupção de dezenas de milhões na Petrobras, com um recebimento de vantagem pessoal por meio de um triplex e de um sítio. Isso era apenas uma parte do todo. E o terceiro ponto é, Lula acusou a Lava Jato de ultrapassar o limite da política. Ora, o que Lula quer? Que quem está na política não possa ser investigado? Que quem está na política não possa ser condenado quando comete corrupção? É isso que ele quer? Se é isso que ele quer, ele precisa viver em outros países em que existem ditaduras de esquerda, em que os ditadores desviam bilhões e realmente eles não são acusados, eles não são condenados. Enquanto ele viver no meu Brasil, no país que é uma democracia, que é um Estado de Direito, que é uma república e que é o império da lei, sim, políticos, por mais graúdos que sejam, devem ser responsabilizados, devem ser acusados, devem ser condenados, devem pagar pelos seus crimes.